Oi, pessoal, tudo bem? Nós voltamos a mais uma aula. Então, hoje nós vamos falar sobre os estados físicos da matéria. Então, a matéria ela pode ser dividida em matéria sólida, líquida ou gasosa. Os processos de modificação desse estado físico têm um nome, que a gente chama de processo, né? Tem um processo, por exemplo, de fusão, que é basicamente quando a água ela sai do estado sólido e vai para o estado líquido. É só água? Não, qualquer material. A gente usa água porque é um material que a gente consegue ver os três processos, né? É difícil você ver, por exemplo, uma fundição de um metal. Por quê? Porque o metal você precisa de uma temperatura muito grande para deixar ele líquido, para fundir ele. Mas, se vocês têm curiosidade, coloca aí, ó, fundição de ouro, de um metal qualquer, você vai ver que ele pode estar no estado líquido também. Então, esse processo a gente chama de fusão, tá? O processo inverso não é chamado de fusão, tá? É outro nome. Então, quando tem uma água que está no estado líquido e ela vai para o estado sólido, a gente chama de solidificação. Ou qualquer material que ele está no estado líquido e ele vai para o estado sólido, a gente chama de solidificação. Qualquer material que seja, tá? Quando a gente tem um material que está no estado líquido e vai para o estado vapor, a gente chama de vaporização. Vaporização é um nome genérico. Existem 3 nomes. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Acho que eu não coloquei aqui. Ah, aqui, coloquei. Depois quando a gente for, eu explico. Vaporização é um processo para 3. Vaporização é um nome genérico para 3 processos: evaporação, ebulição e calefação, que daqui a pouco eu falo qual a diferença desses 3, beleza? Processo inverso: toda vez que a gente tem um vapor de água ou vapor de qualquer substância e a gente, nessa substância ela é resfriada, a gente chama, e ela vai para o estado líquido, a gente chama de condensação. Ou seja, em que momento que a gente pode ver isso? Quando você tem uma panela lá que tá o vapor saindo dessa panela e você coloca a tampa fria. Então, aquele líquido que está no estado do vapor, quando ele encontra a tampa fria, ele volta para estado líquido. Então, quando você abre a tampa, você vê tudo líquido ali. Então, ali passou por um processo chamado de condensação, beleza? Para substâncias que já são gasosas, né, na temperatura ambiente, como oxigênio, oxigênio é gasoso, né? Já nessa temperatura que a gente está aqui. Gás natural, butano, que é o gás de cozinha, a gente não chama de condensação. Para gases, a gente tem um outro nome específico, que é liquefação. Então, o gás ele não condensa, o gás ele se liquefaz. Liquefação, tá? Então, liquefação a gente fala para gases. Você se pergunta, essa substância é gás em temperatura ambiente? Então, ela não condensa, ela liquefaz. Deixa eu ver, nitrogênio, a temperatura ambiente, ele já é um gás, então a gente faz a liquefação, beleza? Ok, quando a gente tem um processo de uma substância que está no estado sólido e ela passa diretamente para o estado do vapor, a gente chama isso de sublimação. É o caso, por exemplo, do gelo seco, né? Que os vendedores de picolé, eles precisam comprar para manter a caixa térmica sempre geladinha. Então, o gelo seco, ele sai do estado sólido diretamente para o estado gasoso. Camila, o que é gelo seco? É gelo normal? Não. Gelo seco é CO2 que foi solidificado. CO2 era assim, estado gasoso, que é o mesmo CO2 que a gente joga para fora, né, na expiração, desculpa. E tem uma máquina que pega essas moléculas, juntam todas para ir para o estado gasoso, certo? Desculpa, para ir para o estado sólido. Então, essa máquina, ela faz alguns cubinhos de gelo seco
E esses cubinhos eles são vendidos nas sorveterias, né, para as pessoas que vendem picolé, né, para deixar o picolé numa temperatura adequada para venda, certo? Uma das coisas que determinam a mudança de estado físico é a temperatura. O que é a temperatura? É o grau de agitação das moléculas. Quanto mais as moléculas elas estão agitadas, maior a temperatura. Então, se eu tenho uma substância a 70 graus e uma substância a 10 graus, qual delas estão a temperatura? Qual delas as moléculas estão mais agitadas? A 70 graus. Porque é a temperatura maior. Quanto maior a temperatura, maior o grau de agitação dessas moléculas. Elas se movimentam muito. E essa movimentação é a temperatura. Certo? Então, bora lá. Existem algumas características ou propriedades dos estados físicos, né? Características microscópicas, ou seja, todas as moléculas que estão no estado gasoso, a gente diz que elas estão mais organizadas, certo? Elas estão mais juntinhas umas das outras. A gente chama que aumenta o grau de empacotamento dessas moléculas. Tá? No estado líquido, elas estão mais ou menos próximas umas das outras. Ainda estão próximas, mas não tão próximas. E no estado gasoso, elas estão bem, uma no norte e outra no sul. Então, estão bem separadas uma das outras. Essas são características inerentes aos estados físicos da matéria. Agora, vamos falar, né, do processo de vaporização que eu falei para vocês antes. A vaporização é a mudança de líquido para o estado gasoso, certo? Esse processo se chama vaporização. A vaporização, quando ela acontece em baixas temperaturas, a gente chama de evaporação. Por exemplo, você tem uma roupa em casa e você... Nossa, que blusa bonita. Vou usar uma florzinha. Tá cheio de água. Você não precisa pegar essa blusa e jogar dentro do fogo para essa água sair do estado líquido para ir para o estado vapor. Aos poucos, essa blusa molhada ela tem várias camadas, né, de água. Aos poucos, as camadas mais externas de água vão saindo, as camadas mais internas vão ficando, mas as internas também vão saindo. E ao longo de um dia, dependendo do sol, essa blusa ela tá totalmente seca. Então, nesse caso, a gente chama de evaporação, certo? A ida do estado líquido para o estado vapor, para o estado gasoso, a baixas temperaturas. Eu tenho também a calefação. A calefação já é o contrário. É um estado em que ocorre um abrupto, uma mudança de estado físico de maneira abrupta. Por exemplo, quando você tá lá uma frigideira, você liga a frigideira e esquece, né? Vai olhar o TikTok e deixa ela lá. Quando cai um respingo de água, essa água rapidamente ela é evaporada. Ela calefa, ou seja, ela vai para o estado vapor. Nesse processo eu não posso chamar de evaporação, eu chamo de calefação, certo? Foi um processo de vaporização a altas temperaturas. E o processo de ebulição, o que é? O processo de ebulição é um processo em que não só as moléculas mais superficiais, mas todas as moléculas podem sair para o estado vapor. Então, eu tenho aqui uma garrafa, uma chaleira. Então, essa chaleira, essas moléculas que eu vou desenhar aqui de rosa, só para destacar, essas moléculas mais externas estão propensas para evaporar, tá? Porque elas estão mais na superfície. Ao ponto que as que estão mais dentro, elas não estão preparadas, vamos dizer, elas não têm energia para poder evaporar. Mas na ebulição, não. Na ebulição,
todas as moléculas estão com a temperatura, com a energia adequada para evaporar todas juntas. Como é que eu reconheço um estado de ebulição? Borbulhamento. Então, toda vez que aquele líquido está borbulhando, está efervescendo, está tendo aquelas bolhas que surgem diretamente do fundo e vai para cima, a gente chegou no estado de ebulição, tá? Toda substância tem uma temperatura de ebulição, como a gente falou anteriormente, certo? Então, vamos para a próxima aula.